Muitos de vocês solicitaram que eu falasse a respeito do novo programa que foi lançado pelo MEC, o Futuracy. E para que você possa entender esse assunto, você precisa ter em mente, não são dois, um é um conceito e o outro é uma concepção, podemos dizer assim. O primeiro conceito que você tem que entender é a diferença entre capitalismo financeiro e o capitalismo produtivo ou capitalismo industrial. O capitalismo produtivo ou industrial é aquele que ele produz algo, podemos dizer, algo útil, que no final de um processo você vai ter um produto ou um serviço, você vai ter algo tangível. Ou seja, vamos supor que você tenha uma indústria uma fábrica de cadernos. Ao final do processo você vai ter um caderno, você vai ter uma caneta, você vai ter uma lâmpada, você vai ter uma camiseta, enfim. Essas são as indústrias do capitalismo produtivo, o capitalismo industrial. O capitalismo financeiro é aquele capitalismo que no final de um processo você não tem um bem tangível, você não vai ter um caderno, você não vai ter uma camiseta, você não vai ter uma lâmpada, você não vai ter um carro, você vai ter apenas dinheiro. O produto final é o dinheiro, então é o dinheiro gerando dinheiro, é o dinheiro gerando papéis. E esse dinheiro não é nem visível, porque ele apenas vai aumentando na sua conta bancária e o valor dessa conta, o valor que vai sendo aumentado nos papéis, eles acabam sendo revertidos para outras ações, para outras operações de crédito, para outras operações financeiras. Então, a diferença do capitalismo financeiro e do capitalismo industrial é que no capitalismo financeiro você não tem, o que no capitalismo industrial você tem um bem tangível, você tem um caderno, por exemplo, e no capitalismo financeiro você não tem um bem tangível ou um serviço, você tem apenas o dinheiro pelo dinheiro. Para você entender melhor esse assunto, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo que eu faço uma análise falando sobre o capitalismo financeiro e a Operação Lava Jato. O nome do vídeo é Moro, o pato da Operação Lava Jato. O link vai estar aqui na descrição. Esse é um dos conceitos que você tem que entender para perceber melhor essa situação do futuro. O outro, que não é bem um conceito, eu falei que é uma concepção, é que o que você tem que entender é que a universidade, o que importa é a pós-graduação. É a pós-graduação que é o diferencial de uma universidade. A Universidade de São Paulo, ela só é a Universidade de São Paulo pela pós-graduação que ela tem. A Unicamp só é a Unicamp por conta da pós-graduação. A Harvard por conta da pós-graduação. A Stanford, Cambridge, enfim. As universidades, elas só são aquilo que elas são por conta da pós-graduação. É a pós-graduação que faz com que os professores publiquem, divulguem seus trabalhos no exterior. É a pós-graduação que faz com que, de fato, as universidades gerem conhecimento. E vocês sabem, conhecimento é poder. Porque na pós-graduação você tem os artigos, você tem conhecimento sendo gerado cada dia mais e sempre. E a universidade, ela é a última barreira para a entrada do capitalismo financeiro. Porque o capitalismo financeiro, o que ele quer é o dinheiro virando dinheiro. Não é o dinheiro virando produto para depois esse produto virar dinheiro. Não, o capitalismo financeiro ele quer quebrar esse intermediário do produto. Você tem o dinheiro, ele vira um produto e esse produto vai virar o dinheiro. O capitalismo financeiro ele quer tirar isso. Ele quer passar por cima do produto e o dinheiro virar dinheiro instantaneamente. E a universidade, ela quebra essa lógica, ela é a última barreira que nós temos uma das últimas barreiras que nós temos contra o capitalismo financeiro. Porque quando você faz uma pesquisa na pós-graduação, o pesquisador, o professor, aquele que vai orientar a pesquisa dos alunos, os seus comitês de pesquisa, os seus grupos de pesquisa, melhor dizendo, ele tem total autonomia para pesquisar aquilo que ele quer. Ele é livre para pesquisar aquilo que ele quer. E aí ele vai receber um dinheiro, vai fazer um projeto, e ele vai mandar esse projeto para uma agência de fomento, por exemplo, a FAPESP. Aí vai haver uma votação, vai haver uma análise se aquele projeto é de fato um projeto que pode ser financiado. Caso ele seja financiado, esteja dentro dos critérios, seja comparado com os outros ali, vamos ver, esse projeto é bom, então nós vamos dar financiamento para ele. Ou existem também outras formas de você conseguir financiamento. Mas os estudantes de pós-graduação, como que você consegue financiar? Como que os estudantes de pós-graduação, de mestrado e doutorado sobrevivem? Eles recebem bolsas de estudos. E essas bolsas de estudos elas são dadas pelo governo. E aí depende do projeto que ele vai usar. Cada instituição tem o seu critério. Mas muitas são dependentes do critério, da pontuação, da prova que ele faz antes de entrar, do projeto de pesquisa que é avaliado antes dele entrar na pós-graduação. Então é mais impessoal esse tipo de seleção. E vai depender também da nota do seu programa de pós-graduação. Se o seu programa de pós-graduação ele tem uma nota boa, você vai ter mais bolsas e assim mais alunos podem ser contemplados
com essas bolsas. Então, basicamente, essa é a dinâmica. Você tem os professores e os alunos, eles estudam junto com os seus professores, eles pesquisam aquilo que eles querem pesquisar. E não adianta, tem muita discussão, existem pesquisas tem pesquisas úteis para a sociedade, existem pesquisas inúteis. Nenhuma pesquisa é inútil, tá bom? Muita gente fala isso até mesmo dentro da pós-graduação, mas isso é um conceito completamente equivocado. Porque quem somos nós, ou quem sou eu, ou quem é você, para dizer que uma pesquisa de um colega pós-graduando é útil ou inútil? Você não conhece a pesquisa dele, você não conhece a área de estudo, você não sabe o que essa pesquisa pode se desdobrar. Pode ser que ela fique ali por muito tempo e depois ela comece a ser utilizada para estudar um outro assunto. Ninguém sabe, porque o conhecimento ele é um tijolinho sendo colocado em cima do outro. Mas falando sobre o Futuras, o que está acontecendo com a universidade brasileira hoje, com a universidade pública? A universidade pública, ela está sofrendo com a PEC dos gastos. O governo estabeleceu um teto de gastos, nós não podemos gastar esse dinheiro. E aí nós temos também o corte e contingenciamento de verbas que foi promovido pelo Abrão Weintraub, o que acabou prejudicando o pagamento das despesas daquelas ações, daqueles custos de manutenção com os funcionários terceirizados. Então, água, luz, manutenção, refeitório, algumas instituições até mesmo perderam o bandejão. O bandejão, que é o restaurante universitário, não está funcionando. E, obviamente, isso acaba prejudicando o desempenho do aluno, porque ele vai menos com frequência na universidade, perde o contato com os outros pesquisadores, isso atrapalha completamente o nosso desenvolvimento educacional. Então, as universidades elas não têm dinheiro. E esse Futuras, o que ele quer fazer? Ele quer lançar um fundo vendendo alguns ativos às universidades públicas. Eles querem compor um fundo para destinar às universidades para que elas possam fomentar inovação. Só que tem um grande problema aí. E o problema é que, como as universidades não têm dinheiro, esse fundo ele vai ser possivelmente utilizado para cobrir as despesas que estão ocorrendo nesse momento que elas não têm dinheiro. Então, ao invés de pegar esse fundo para investir em desenvolvimento e inovação, as universidades elas vão utilizar esse dinheiro investindo na base, ou seja, nos custos que são necessários para a operacionalização da instituição. Pagamento de contas do bandejão, pagamento de água, luz, essas coisas esse fundo vai ser utilizado para isso nesse momento, até que esse corte, contingenciamento, como que o governo queira falar, seja revertido. Então, esse fundo não vai promover inovação. E aí nós temos o segundo ponto, que aí nós temos, de fato, o capitalismo financeiro agindo dentro das universidades. Porque o governo ele quer fazer parcerias, isso já é muito discutido, parcerias privadas para haver investimentos privados nas universidades. Mas onde vão ser esses investimentos? Na graduação? Claro que não, graduação não gera dinheiro direto, porque a graduação, como eu falei para vocês, muita gente fala, eu estudo na USP, eu sou um graduando na USP, mas não interessa isso. O que importa, o que faz a universidade é a pós-graduação. É lá que saem as pesquisas, que saem as patentes. Então, o que vai acontecer? O governo ele quer abrir para que o capital entre na universidade e financie seus projetos. Só que o capital vai financiar os projetos de todos e qualquer projeto? Obviamente que não. O capital ele vai financiar os projetos que ele tem interesse. Então, o capitalismo financeiro ele vai direcionar a universidade para onde ele quer que ela vá. Olha, eu quero que vocês estudem isso. Então, o capitalismo financeiro vai lá e vai aportar dinheiro para uma área de pesquisa e aí você acaba puxando todas as pesquisas ou uma boa parte dessas pesquisas para essa área, para essas áreas que o capitalismo financeiro quer. E óbvio que esse é um movimento do capitalismo financeiro. Haja vista que o próprio Abrão Weintraub, ele veio do mercado financeiro, assim como Paulo Guedes. Ele também é um embaixador, podemos dizer assim, do capitalismo financeiro dentro do governo. E qual que é o problema disso? O problema é que existem algumas pesquisas que são mais rentáveis do que outras. Isso é óbvio. Existem algumas pesquisas que elas geram mais dividendos do que outras. Uma pesquisa em humanas, por exemplo, ela tem um potencial de gerar recursos, de gerar dinheiro menor do que a pesquisa numa área de química, numa área de farmácia, por exemplo, ou numa área de medicina, quando você está desenvolvendo uma nova técnica de aferir, fazer um exame, ou quando você está investigando uma nova molécula, ou quando você está testando um novo fármaco. É claro que essas áreas elas têm um interesse maior porque elas geram maiores dividendos. Então o que você acaba fazendo? Você tira essa liberdade que as pessoas têm de escolha e você as condiciona para o capitalismo financeiro. E o mais interessante de tudo, quem não iria gostar de ter no seu, podemos dizer, hall de funcionários, alunos da USP,
bem educados, dedicados, muito bem formados e ganhando R$ 2.200 por mês. Onde você vai conseguir funcionários de P&D dessa forma? Porque 1.200 é o salário que é a bolsa que um aluno recebe de um doutorado, por exemplo. Então você consegue nas universidades mão de obra barata, você consegue recursos baratos, porque você não precisa investir você já tem toda a estrutura da universidade que ela vai ser utilizada para isso. Então é uma situação muito delicada que você corre um seríssimo risco de submeter as universidades nas barbas do capitalismo financeiro, à mercê do capitalismo financeiro, porque quando o capitalismo financeiro entrar na universidade, ele que vai acabar direcionando as pesquisas. Então, olha, eu não quero que você, por exemplo, se o capitalismo financeiro tem um interesse maior que sejam estudados, sejam realizadas pesquisas sobre AIDS, você desprivilegia pesquisas de diabetes e faz com que os professores acabem migrando para as pesquisas de AIDS. Por quê? Porque o dinheiro está nessas pesquisas, então nós conseguimos fazer pesquisas melhores. Os professores nas universidades públicas, eles são avaliados pelas publicações, participações em congresso. Então, se eu tiver numa área melhor, numa área que tem mais recursos, eu tenho condições de fazer pesquisas melhores. Eu consigo ter mais pontos no meu currículo, eu consigo ter um crescimento melhor na minha carreira, caso eu queira virar um professor titular, um coordenador, um diretor de unidade. Então você acaba inserindo a lógica do capitalismo financeiro dentro das universidades e isso é bastante perigoso. Mas o que você acha desse assunto? Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Me siga no Twitter, @profleoficial. Se inscreva no canal do Professor Leonardo. E se você tiver outros pontos de vista sobre esse assunto, deixe nos comentários que nós iremos abordar esse assunto mais uma vez aqui no canal do Professor Leonardo, caso vocês tenham mais dúvidas. Porque vocês sabem, o conhecimento ele está em constante crescimento.